Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor então. Evangelho de Lucas. Lucas, o médico amado, né? Ele era chamado assim. Lucas, capítulo 12, versículo 13. E vamos ler até o 21. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Querido Jesus, que o teu nome seja glorificado através dessa palavra, que assim seja. Pode se assentar. Glória a Deus. Você com certeza já ouviu muitas outras pregações, né? A respeito desse texto. Eu mesma já preguei várias vezes sobre ele. Mas não sei por que o Senhor quis que eu pregasse sobre esse texto hoje. Então veja só o que nós vemos aqui. O Senhor Jesus estava pregando, e quando Jesus pregava, então muita gente se reunia ao redor dele para ouvir. E aqui no capítulo 12, no versículo 1, que nós não lemos, mas vou citar agora, diz o seguinte: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então aqui nesse versículo 1 do capítulo 12, nós vemos que muita gente sempre estava próximo a Jesus. Aqui quando diz, posto que miríades de pessoas, e está falando no plural, miríades. Quantas pessoas seriam, né? Quanta gente estaria perto de Jesus nesse episódio aqui, nessa ocasião? Miríades, irmãos, ela é uma medida que ela é usada por arquitetos. E miríades, então, é uma quantidade grande e que representa 10.000. Então aqui, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem. Então nós podemos entender que nessa ocasião aqui tinha mais de 10.000 pessoas
querendo ouvir o que o Senhor Jesus estava falando. E quem sabe você diz, mas pastora, mais de 10.000 pessoas, como que essas pessoas ouviam o que Jesus falava, se naquele tempo não tinha microfone, né? Então as pessoas estavam as mais próximas de Jesus, ouviam com facilidade. Mas e as outras? Mais de 10.000 pessoas. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele sempre procurava pregar na beira da praia, do Mar da Galileia, que na realidade era um rio, né? Ainda está lá esse rio chamado de Mar da Galileia, e onde as águas e o próprio vento levavam a voz do Senhor até mais longe. Mas também os discípulos eram orientados a organizar grupos de pessoas. E em cada grupo desses mais de 10.000, então, vamos dizer que eles organizavam ali um grupo de 100 pessoas. Para cada um ali ficava então um responsável que ouvia de Jesus, passava para o responsável do outro grupo, esse passava para o outro, e esses responsáveis, então, passavam para aquele grupo ali. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, veja só, era muita gente para ouvir Jesus, então tinha de fazer essas coisas, porque naquele tempo não existia ainda microfone, caixa de som, nada disso que a gente tem hoje. Mas sempre as pessoas ouviam. Então a palavra do Senhor sempre foi pregada. E olha só, diz aqui que as pessoas se atropelavam. Quer dizer, um batia no outro, um passava por cima do outro. Por quê? Porque eles queriam chegar o mais perto possível do Senhor. Por que isso? Porque Jesus tinha e tem ainda e sempre terá as palavras de vida eterna. Amém? Então, quando o Senhor Jesus falava, ele chegava no mais íntimo do coração das pessoas. E ali, então, ele fazia com que aquele coração que muitas vezes estava ali sofrido, humilhado, doente, fosse restaurado. Então, as palavras do Senhor dão vida. E por isso, então, o Senhor Jesus era muito, vamos usar a palavra famoso. Jesus era famoso. Hoje tem tanta gente que faz de tudo para ser famoso, né? Que faz até umas bobagens, grava vídeo, coloca no YouTube para aparecer, mas nunca vão conseguir a fama que Jesus tinha. Por mais fama que tenham, né? Nunca vão conseguir isso. Mas então o Senhor Jesus falava e ensinava o povo. E nesses ensinamentos, então, chegou esse momento aqui do que nós lemos, do versículo 13 ao 21, onde ele estava falando sobre a avareza. Por que que ele fez isso? Porque enquanto ele estava ensinando aqui, ali no versículo 6, Jesus estava mostrando que, ele diz assim, não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então ele estava dizendo que Deus sabe de tudo, ele estava ensinando o povo para não se preocupar, porque o Senhor conhecia a necessidade de cada um. E daí no meio desse discurso, vamos dizer assim, dessa pregação do Senhor, teve um homem, né, como nós lemos ali no versículo 13, que interrompeu Jesus e fez um pedido para o Senhor. Ele disse assim: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E aí Jesus disse: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E aí então, depois disso, ele começou a ensinar sobre a avareza. Por que que o Senhor disse isso? Porque, veja só, esse homem que interrompeu Jesus, ele estava querendo a sua parte na herança
Mas a parte, vamos dizer assim, justa da herança só vem no momento certo. O Gui, coloca aí para nós, fazendo favor, o versículo, Provérbios, capítulo 20, versículo 21. A Bíblia nos ensina que herança, às vezes, traz muito problema, né? Provérbios 20, 21. Isso. Então, olha lá o que fala, ó. A herança que no princípio é adquirida às pressas, não será abençoada no seu fim. O que quer dizer isso? Aqui esse homem já estava em discussão com o irmão dele por causa de uma herança que ele queria receber. E vocês já perceberam, irmãos, como quando os pais, né, os responsáveis pela família morrem, os filhos geralmente têm problema para repartir o que ficou. Sempre dá briga, sempre dá confusão. É muito difícil uma família que não dê problema quando se trata de divisão de herança. Vocês concordam comigo? E aí se vê realmente quem é a pessoa, né? Porque a avareza manda no coração de muita gente. E aqui então o Senhor Jesus repreendeu esse homem, né, e disse: por que você está me pedindo isso? Eu não vou fazer isso, vai se acertar com teu irmão. E nós sabemos então que esses problemas acontecem. Por que acontece isso? Porque geralmente, né, herança é casa, é terreno, a casa mesmo está em cima, então, de uma terra. E o homem veio da terra. Deus fez o homem da terra. E o homem, então, é muito agarrado na terra, nas coisas materiais. E por isso, então, acontece tanta briga, tanta disputa, que às vezes a família fica intrigada por causa de herança. Então, Jesus aproveitou isso aqui para contar essa parábola, então, que nós lemos. Jesus aproveitou esse pedido desse homem aqui que interrompeu ele. Ele estava fazendo uma pregação e foi interrompido. E aí, então, Jesus começou a repreender e a contar o que a avareza faz. E quando, então, o Senhor falou a respeito disso, ele contou essa parábola que nós lemos aqui. Que diz assim, ó, vou ler de novo. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é avareza? É amor ao que é material, é amor ao dinheiro, é amor aos bens, às posses. E Jesus disse: guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então aqui ele estava falando a respeito de tudo que acontece por alguma disputa de herança. Ou de, sei lá, a pessoa acha que está sendo injustiçada por alguém, que perdeu alguma coisa, vai para a justiça, vai brigar. Mas o Senhor Jesus está recomendando o contrário. Então ele disse: guardai-vos de toda e qualquer avareza. Então às vezes a pessoa pode não se importar com casas, mas ama carros. A pessoa pode não se importar com casas e carros, mas de repente ama ser bem visto porque tem muito dinheiro no banco. Então todo e qualquer tipo de avareza, o Senhor disse para nós nos guardar. E aí ele diz assim, ó: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida, ela pode terminar de um minuto para o outro. Eu falei aqui há alguns cultos atrás, que o que nos separa da eternidade, se for salvo, graças a Deus, vai para a glória com o Senhor, mas e quem não for salvo? Então, o que nos separa da eternidade é uma batida de coração.
né? Se o coração parar, no mesmo momento a gente cai morto. Então, a qualquer momento podemos morrer, não importa se é jovem, se é velho, se é criança, não importa. Então Jesus está dizendo aqui, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então o que é isso? Porque a pessoa é rica vai viver muito? Ou porque a pessoa é pobre vai viver muito pouco? Não, não tem nada a ver com isso. A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então a riqueza não vai poder aumentar o tempo de vida de ninguém. Pastora, mas se tiver dinheiro, vai ter recursos, vai ter bons médicos, plano de saúde, que bom se você pode ter isso. Mas não vai aumentar 1 minuto sequer na tua vida. Quando chega a hora, irmãos, não importa quantas coisas financeiras, quantos bens a pessoa tem. Chegou a hora, vai. E isso então não muda para ninguém. E aí Jesus disse assim, lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, esse arrazoava quer dizer que esse homem rico, que Jesus está contando essa história, ele pensava consigo mesmo. Ele estava matutando lá nas ideias dele o que ele ia fazer. Né? Arrazoava consigo mesmo. Dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Olha só, a primeira coisa que esse homem rico perguntou foi, que farei? Quer dizer, ele pensou assim, eu tenho tanta coisa, que eu nem sei onde gastar. Eu tenho tantos recursos, que eu não tenho onde guardar. E aí ele disse, o que eu vou fazer? Ele devia estar pensando assim, mas como é que eu vou esconder tudo que eu tenho? Como é que eu vou guardar? Onde que eu vou pôr? E essa pergunta que ele fez, então ele perguntou para ele mesmo, a gente pode pensar assim, mas será que não tinha ninguém para que ele pudesse ajudar? Será que naquele tempo, né, que ele vivia, então, ele viveu aqui, o Senhor estava contando essa história, que esse homem viveu, então, nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos, havia sinagoga. Será que não tinha nenhuma sinagoga para construir? Como hoje é construído igrejas, né? Naquele tempo era construído sinagogas. Será que não tinha nenhuma sinagoga para construir ou para reformar? Será que ele não poderia levar a oferta ao templo? Será que não tinha um pobre necessitado que ele pudesse ajudar? Com certeza tinha. Mas ele disse, que farei? O que eu vou fazer? Eu tenho demais, eu nem sei como gastar. E aí então, né? O Senhor Jesus disse o seguinte. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então ele pensou, não, eu tenho tanto que os celeiros que eu tenho, quer dizer, os lugares que eu tenho para guardar os meus frutos, os produtos da minha colheita, não vão caber nos celeiros que eu tenho. E daí ele decidiu, eu vou destruir os que eu já tenho e vou construir maiores, para poder guardar os meus produtos, os meus bens. Agora aqui tem um detalhe que eu quero que você observe comigo. A pessoa avarenta, a pessoa que é muito agarrada, né, às coisas materiais, as coisas da terra, né? Por isso que eu falei que veio da terra, ama a terra e briga pela terra. Então a pessoa que é assim,
Porque aquele que já aceitou o Senhor Jesus, ele pode até ter muitos bens, mas ele não é agarrado naqueles bens. Ele dá valor para as outras coisas na vida. Se ele tem muito, ele vai ajudar quem não tem. Então esses que são firmados nos bens materiais, eles geralmente falam o que esse homem aqui falou. Olha só, primeiro ele fez a pergunta. E depois ele usou 5 vezes a palavra meu ou minha. A primeira vez que ele usou a palavra foram meus frutos. Pois não tenho onde recolher os meus frutos. No versículo 17 fala isso. Aí no versículo 18 ele diz: farei isto, destruirei os meus celeiros. Reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então a pessoa avarenta faz isso. Aqui ele disse: meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens, minha alma. Quer dizer, é meu. Eu consegui, eu lutei, eu fiz. Então é meu. É aquele sentimento de posse. É aquele sentimento de ninguém toque, porque fui eu que trabalhei para conseguir. Só que as pessoas avarentas esquecem é que se elas conseguiram isso, foi porque Deus permitiu. Então, para dizer meus frutos, ele tinha de ter dito os meus frutos que Deus me deu. Estão entendendo, irmãos? Amém? Os meus frutos que Deus me deu. Se Deus não tivesse abençoado, ele não teria conseguido. Meus celeiros. Ele tinha celeiros cheios porque Deus deu. Ele tinha de dizer glória a Deus porque eu tenho celeiros cheios. Mas não, ele disse: vou destruir esses e vou fazer mais e maior, porque são meus. Nós não temos nada, irmãos. Eu vivo falando aqui para vocês isso. Nós não temos nada. Nada é nosso. Como não, pastor? Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho minhas roupas, eu tenho minha comida. Porque Deus nos dá. Se Deus não dá, nós morremos, porque nós não podemos nem respirar se Deus não permitir. Então as pessoas se agarram muito a essas coisas e esquecem de dar glória a Deus por aquilo que eles têm. Algumas pessoas têm esse sentimento de posse sobre outras pessoas. Aí não é nem bem material, mas é um bem, é um ser humano. Como as pessoas, marido ciumento, acha que a mulher é posse, é propriedade. Ou o contrário também, né? Esposa ciumenta também acha que o marido é posse, é meu, ninguém toca. Tudo bem, ninguém deve tocar, mas não é teu coisa nenhuma. É teu marido porque Deus permitiu que fosse. É tua esposa porque Deus permitiu que fosse. Ou no caso, os filhos. É teu filho, tua filha, porque Deus te deu. Mas não são nossos. É claro que a gente se refere a meu filho, minha filha, mas não são nossos, irmãos. São de Deus. Deus apenas nos entregou por um tempo para nós cuidarmos deles. Então, cada decisão que você for tomar na tua casa, na tua família, pergunte para o Senhor se é certo aquilo que você vai fazer.
Porque o teu esposo é teu esposo porque você casou, está ali registrado na certidão, mas você não é dono e nem dona. Porque é uma vida, é uma alma, é um ser humano. O único dono é Deus. Os teus filhos não são teus. Você foi abençoado por Deus para tê-los nessa vida. Mas você não pode tomar decisões por eles a vida inteira. Estão entendendo, irmãos? Então, esse sentimento de posse, que entra também na avareza, muitas vezes habita dentro das nossas casas e dentro da nossa família. É meu, é meu. Não é teu coisa nenhuma. É de Deus. Deus só te emprestou por um tempo. Mas é claro que por esse tempo que Deus emprestou para você, que Deus colocou na tua mão, você tem que saber cuidar muito bem. Mas não com aquele sentimento de eu mando, eu faço, eu posso. Não, não é assim que Deus quer. Então, graças a Deus que o Senhor nos deu nossa família. Foi Ele que deu. Graças a Deus que o Senhor nos deu nossos filhos. Graças a Deus. Mas é graças a Ele. Não que nós merecíamos. Nós não merecemos isso. Vocês, filhos, já disseram graças a Deus pelo meu pai, pela minha mãe? Será que algum dia na tua vida você já disse isso? Obrigada, Senhor, porque eu tenho um pai que cuida de mim, porque eu tenho uma mãe que me ama? Então tudo tem que ser dito, obrigada, Senhor, porque tudo é dele. E um dia nós vamos prestar contas, então, de tudo que nós fizermos aqui. De tudo que Deus entregou na nossa mão. Ah, pastora, mas é errado eu possuir bens? Não, já falei que não. O errado é se você tem muito e não ajuda ninguém. Eu já falei aqui isso alguns dias atrás. Se você tem condições de ajudar e não ajuda, é pecado. Se você tem e ajuda os outros, mas mesmo assim você tem para você, graças a Deus. Deus te deu condições para ter para você e para ajudar os outros. Mas não esqueça, não foi você que conseguiu com a força do teu braço. Foi o Senhor quem deu. Amém, meus irmãos? Então é o Senhor. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra do Senhor nos diz isso. Então tudo que você fizer na tua vida, aprenda a dar graças a Deus. E o homem aqui disse, que farei? Quer dizer, ele perguntou, mas a resposta dele tinha de ser outra. Ele respondeu para ele mesmo. Mas o que ele devia de ter dito é, eu tenho tanto que eu vou ajudar quem não tem. Mas não, ele não fez isso. E aí então ele foi considerado pelo próprio Jesus, né, um avarento. Uma pessoa que se preocupa só consigo mesmo. Porque a pessoa avarenta, ela tem o mesmo defeito do soberbo e do orgulhoso. Porque a avareza já está de mãozinha dada com a soberba e com o orgulho. Qual é esse problema? Dentre muitos, é que a pessoa só pensa nele próprio. Ele estando bem, está tudo bem. O outro pode estar morrendo do lado dele, pode ter alguém lá na rua pedindo, por favor, me dê um pão, me dê um copo d'água. Não estou nem aí. Então o Senhor é contra isso. E nós que somos cristãos, então, nós não podemos cair nesse erro aí, irmãos. Que foi o erro, né, que fez o anjo cair e se tornar diabo. O orgulho, a soberba. Eu sou mais lindo que todos, era o que ele dizia. Ontem eu ainda comentei lá na aula do ITQ, né, irmã Heloísa? Eu estava falando, explicando um pouquinho sobre como era Satanás antes de se tornar Satanás, né, enquanto ele ainda era anjo.
Eu falei o seguinte, ele era tão lindo, tão maravilhoso, que ele era feito de joias preciosas. Ele não tinha uma roupa feita de joias. Eu já falei isso aqui no nosso estudo bíblico. Ele não era coberto por joias, ele era feito de joias. As joias mais lindas, mais caras. Ele era assim. E quando ele caminhava, então, que ele se mexia, que ele se movia, conforme ele se movia, tocava música. Ele era um ser maravilhoso. A Bíblia diz que ele era o aferidor de medidas. O que é isso? Um símbolo de perfeição, que abaixo de Deus, né, da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele era a pessoa mais maravilhosa que tinha no céu. E aí ele se achou. E quando ele se achou, ele se tornou o diabo. Deus não fez o diabo. Deus fez um anjo. Mas esse anjo, por causa da soberba, por causa do orgulho, se fez diabo. Então ele se tornou assim. E o nome que ele tinha, que era Lúcifer, não era nome. As pessoas acham que era o nome dele. Não, era um título. Lúcifer era um título, que significa possuidor de luz. Quando ele se tornou diabo, então, ele deixou de ter esse título, esse que as pessoas dizem nome, mas que não é nome, é um título. Ele deixou de ser possuidor de luz e passou a ser possuidor de trevas. Então, hoje ele não tem mais esse título. Hoje ele não é mais Lúcifer. Hoje ele é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então, hoje sim, ele é um possuidor de trevas, ele não tem mais luz. Por quê? Por causa da soberba, por causa do orgulho. Então, nós temos que fugir disso, irmãos. Porque se nós nos deixarmos levar pelas coisas que o mundo oferece, pelas coisas que nós podemos ter de bens materiais, ou nos achar que nós somos o máximo, nós vamos acabar caindo no mesmo erro que ele. E tem pessoas que dizem, não, comigo não, ele não vai conseguir me enganar. Ah, não? Se ele enganou os anjos, que são os demônios hoje que caíram com ele. Ele enganou os anjos que estavam diante de Deus, vendo Deus, a glória de Deus. Ele conseguiu enganar aqueles anjos que caíram com ele. Então ele enganou anjos, acha que ele não vai enganar pessoas pecadoras como nós? Né? Então nós temos que seguir os conselhos de Jesus. Fuja de toda e qualquer avareza. Fugir. Por quê? Como eu falo sempre aqui para vocês também, o que nós merecíamos, irmãos, e vocês já sabem disso, vocês já decoraram isso, de tanto que eu falo, o que nós merecíamos era o inferno. Mas por Jesus, porque Ele nos amou primeiro, então Ele nos salvou. Pela graça, pela fé no nome de Jesus, nós somos salvos. Mas a pessoa arrogante, a pessoa soberba, a pessoa orgulhosa, a pessoa avarenta, nunca vai reconhecer isso. Ele vai achar que ele pode viver sem Deus, do jeito que ele quiser viver. Tenho meu dinheiro, tenho a minha vida, tenho minha saúde, até o momento que Deus quiser tirar tudo isso. Né? E uma pessoa assim, então, daí realmente vai para o inferno. Também falamos ontem na aula do ITQ, né, que o Fernando estava até brincando lá com os outros alunos, né, que não era para ninguém ficar com medo da minha aula ontem, porque ontem eu ia ensinar sobre o inferno, daí eu ensinei sobre o inferno, e ele já chegou lá dizendo para os outros alunos, vocês não fiquem com medo, não vão deixar de dormir. O Fernando, né? E aí, então, eu estava falando sobre isso e eu disse o seguinte, no inferno, como eu já falei várias vezes aqui, é lugar de oração. Aí os que nunca tinham escutado isso, que estão lá, né, o primeiro ano, então, disseram assim, hã?
Como assim um lugar de oração? No inferno é um lugar de oração? Sim. Porque no inferno, aquele que não orou aqui nessa vida vai orar no inferno. Porque vai clamar, vai pedir, vai urrar, vai gritar. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas lá essa oração não vai ser respondida. Então o inferno é um lugar de oração, sim. Só que essa oração nunca vai ser respondida. Porque quem for para lá não vai ter mais jeito. E falei também que o inferno, todas as pessoas que estão no inferno nesse exato momento e aquelas que ainda vão, são todos crentes. Aí eles também se assustaram, né? Como assim, pastora? Né, heroísmo. Como assim? Crente? Sim. Porque não creram aqui, agora vão ser crentes no inferno. Porque lá eles vão ver que aquilo que eles rejeitaram aqui era verdade, e eles rejeitaram, então foi o que acabou levando eles para lá. E daí lá todo mundo vai ser crente, porque todo mundo vai crer em Deus daí. Todos os que estão no inferno nesse exato momento são crentes em Jesus. Ah, mas se são crentes em Jesus, tinham que sair de lá? Não, porque eles foram para lá por não crer em Jesus aqui nessa vida. Por rejeitar Jesus, por ser soberbo, por ser orgulhoso, por não ouvir conselhos. Tem um ditado que eu digo também que é assim, ó, aquele que não ouve conselhos vai ouvir coitado. Coitado, porque não ouviu o conselho de ninguém. Não ouviu o conselho dos pais, não ouviu o conselho de amigos, de irmãos. Coitado. Então, o que é que nós temos que fazer? Ouvir os conselhos e os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu. E ouvir também o conselho daquelas pessoas que querem ver o nosso bem. Então, esse homem aqui só dizia meu, minha. E ele disse, então direi a minha alma. Mas a tua alma? Quem manda? É Deus, é Deus. Se ele fizer isso aqui, ó, no instantinho é uma batida de coração, como eu falei. Ele pode nos tirar dessa vida. Você não tem poder sobre a tua vida. Quem tem poder é Deus. Você pode tomar decisões e deve tomar decisões. Aí então Jesus continua falando o seguinte. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Olha só, para Deus chamar alguém de louco, essa pessoa tem que realmente estar muito distante do Senhor. Porque Ele sempre chama de filho, Ele quer salvar. Jesus quer salvar, Jesus morreu na cruz por nós porque Ele quer nos salvar. Ele quer salvar a todos. Mas aqui Ele disse que Deus, o Pai, chamou esse homem de louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que significa isso? Vocês sabem que em cima dos túmulos, né, sempre tem aquela placa que as pessoas colocam, que se chama o epitáfio, que a palavra epitáfio significa sobre o túmulo, e ali algumas pessoas colocam frases para que sejam lembrados depois da sua morte. Vocês já viram isso, né? Até tem um caso interessante de um homem, o nome dele era William Ron Jr. Uma semana antes de ele morrer, ele tinha mandado fazer já o epitáfio dele, e ele mandou gravar a seguinte frase: eu disse a você que eu estava doente. Quer dizer, ele avisou que estava doente, mas ninguém deu importância. Ele acabou morrendo. Mas vamos dizer assim que ele era tão ranzinza, tão teimoso, que mesmo depois da morte ele ainda quis puxar a orelha daqueles outros. Eu avisei, mas ninguém me ouviu. E aí nesse epitáfio aqui desse homem que Jesus contou a história,
O próprio Deus fez o epitáfio desse homem e escreveu: louco. Imagine só, né? O próprio Deus fazendo isso. Por quê? Porque esse homem realmente estava longe de Deus. Estava muito longe do Senhor. E às vezes a gente pensa assim, né? O que será que vão falar de mim depois que eu morrer? O que vão falar de você, irmão? As pessoas que ficarem aqui, que vão pôr lá alguma frase para se lembrar de você, se você não escolher. Eu não quero escolher. Eu não quero nem morrer, eu quero ser arrebatada viva. Mas se eu morrer, tudo bem. Só espero que daí as pessoas se lembrem uma coisa boa a meu respeito, né? Mas nem todos são lembrados assim. Então, sempre tem frases que às vezes demonstram, né, a soberba, a ingratidão que as pessoas têm enquanto estão vivas. Eu não lembro o nome dessa pessoa agora, mas teve um que escreveu assim: quanto mais quente, melhor. Será que ele sabia já que ia para o inferno? Quanto mais quente, melhor. Já deve de ter se arrependido dessa frase. Então, veja só, irmãos, o próprio Deus colocou esse louco. Será que algumas vezes na nossa vida nós não estamos agindo como esse homem? Não que nós sejamos loucos, nós já aceitamos a Jesus. Mas estamos agindo com um certo tipo de loucura que está nos enganando na nossa vida. O que Deus falaria de nós hoje? Para esse homem ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E aqui tem um detalhe importante que nós temos que observar, que é o seguinte: quando morre um filho de Deus, um salvo, pode ser noite, mas a morte para ele vai se transformar num dia claro. Por quê? Porque ele está indo para a glória, deixou as trevas do mundo. Então pode ser até noite, mas se transforma em dia claro. Agora, quando morre um não salvo, pode ser dia, mas para ele vai se transformar nas mais negras trevas. Então por isso que Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Não significa que esse homem morreu de noite. Ele pode ter morrido meio-dia, sei lá, qualquer hora do dia. Mas diante de Deus era noite para essa vida. Porque ele estava em trevas, ele estava em escuridão. Ficou entendido isso, irmãos? Então essa frase aqui, quem sabe você leu e pensou: o homem morreu de noite. Não necessariamente, pode até ter sido, não nos é informado. Mas mesmo que ele tenha morrido durante o dia, para ele foi noite. Porque passou e está passando então, né? A eternidade toda em negras trevas. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Para que nós não venhamos a fazer como esse homem. Que o Senhor possa olhar para nós e nunca nos chamar de louco, mas nos chamar de filho querido. O que é que Jesus fala lá em Mateus 25? Vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então que o Senhor possa olhar para nós e ver isso. E ver a nossa confiança em Deus. Porque as pessoas acham assim que a vida é o mais importante aqui nessa terra. Não é. A vida vai continuar para sempre. Mas com Deus ou sem Deus? Com Deus, com Jesus no céu, para aquele que aceitar o Senhor nessa vida, e sem Deus eternamente no inferno, para aquele que rejeitar Jesus. Então não sejamos loucos, irmãos. Não seja louco.
Ah, pastora, mas eu não sou louco, você está falando isso para mim. Não, mas é a palavra que fala, não sou eu. Eu tenho que tomar isso para mim também. Eu tenho que cuidar da minha alma. Então que nós possamos, né, reconhecer que a nossa existência aqui depende de Deus. E tudo o que nós temos, você pode ter pouco, mas foi Deus que te deu, o pouco. Por exemplo, mas eu não sou rico, não tenho casa, não tenho carro, sou pobre. Não importa se você é pobre. O que Jesus falou ali no versículo 15? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, sendo rico ou sendo pobre, é Deus que cuida da nossa vida e Deus que sabe o momento que nós vamos deixar de viver. Como está a tua vida, meu irmão? Tudo que você tem, você agradece a Deus ou você diz, eu consegui? Nós não conseguimos nada sozinhos, é só pela misericórdia de Deus. Logo em seguida, daí aqui no versículo 22, começa o texto que Jesus fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Aqui Jesus começa a explicar melhor sobre a preocupação que as pessoas têm em sempre ter muito. O que é solicitude? A ansiosa solicitude pela vida. O que significa a palavra solicitude? É querer alcançar ou conseguir algum bem. Então a pessoa vive correndo atrás de dinheiro, atrás de dinheiro, de bens, de tudo aquilo que o mundo oferece. Mas quantos têm corrido atrás da salvação? Quantos têm se esforçado para chegar na eternidade salvo? Como eu digo sempre também, as igrejas estão cheias muitas vezes. Mas é só daquelas pessoas que estão correndo atrás de bens. Não correndo atrás de Deus, da salvação, para amar mais a Deus. Queira Deus, meu irmão. Quem sabe o dia que eu parti, se eu parti antes do arrebatamento, vocês vão dizer, a pastora era tão chata, porque ela vivia batendo na mesma tecla. Não queira as bênçãos de Deus, queira Deus. Queira Deus. Deus é o melhor. Jesus é o melhor, Ele morreu na cruz por nós. Quem mais morreu no teu lugar ou no meu lugar? Ninguém. Então queira Deus, não o que Ele pode te dar. Busque em Deus. Busque o Espírito Santo. Ah, pastora, mas como que eu vou buscar o Espírito Santo? Eu não sei buscar o Espírito Santo. Abra o teu coração e diga, Espírito Santo, encha meu coração. E você pode ter certeza que essa tua oração não vai ficar sem resposta. Amém? E aqui então, na ansiosa solicitude pela vida, já estou terminando, tá, irmãos? Jesus diz assim, a seguir, versículo 22 do capítulo 12. Aqui. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quer dizer, ninguém pode aumentar nem que seja uma fração de segundo a sua vida. Chegou a hora de morrer, vai morrer e pronto. Isso não pertence a nós, esse controle. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? E aí Jesus continua falando dos lírios, Jesus continua falando de Salomão, né, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do vale. E aí Jesus continua, né, falando então, e no último versículo desse texto aqui diz o seguinte, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o teu tesouro é o mundo, o teu coração está no mundo.
faz parte do mundo, vive para o mundo e vai morrer com o mundo. E vai para o inferno com o mundo. Então, coloque o teu tesouro, Jesus. Jesus deve ser o nosso maior tesouro. Sempre. E daí, quando sairmos dessa vida, nós vamos para a glória com o Senhor. Não rejeite Jesus. Quantos estão no inferno nesse momento que lá no pensamento, no clamor deles, estão dizendo: eu daria tudo para ter 1 minuto na vida terrena novamente, para eu aceitar Jesus como meu Salvador e não vir para esse lugar. Se Deus permitisse, irmão, que aquelas pessoas bem arrogantes, bem soberbas, que não querem ouvir a palavra, que não querem mudar de vida, fossem 1 minuto para o inferno, e Deus permitisse que elas voltassem, essas pessoas seriam as mais fervorosas na fé. Você pode ter certeza disso. Porque o inferno não é bom nem para ficar 1 minuto, do que dirá uma eternidade. Então aceite Jesus, viva para Jesus. A cruz deve ser o nosso objetivo. Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra?